Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Sou o pastor Jean, estamos continuando o nosso estudo sobre Tudo Entregarei. Esse é o tema da nossa revista que estamos estudando ao longo desse tempo. Estamos indo para a nossa terceira lição. Na aula anterior, nós falamos sobre prioridade ou urgência. Vocês vão lembrar disso, onde os filhos maduros de Deus, eles priorizam os negócios do Pai. E nessa aula vamos estar falando sobre descanso ou serviço. O que seria isso? Na nossa revista, vocês vão estar acompanhando, fala sobre o sábado, o sábado do Senhor. O que seria esse sábado? O que significa esse sábado? É interessante que Êxodo 20, 10, quando vai falar sobre o sábado, ele vai especificamente falar sobre que este dia é o sábado do Senhor. Então, o sábado não é para mim, o descanso não é para mim, mas é algo que foi santificado por Deus para as nossas vidas em prol de nós. E quando a gente vai entender no Antigo Testamento, quando vai estar falando sobre o sábado, essa palavra é uma palavra que não foi traduzida para a nossa língua, mas ela é transliterada. Ou seja, o sábado ela foi transliterada do sabat, que é o termo em hebraico, que o significado, e aí sim a tradução dessa palavra é descanso. É descanso, descansar. O sábado foi criado para um momento de descanso, onde Deus concedeu ao homem para que ele pudesse descansar de todo o trabalho que ele havia fazendo durante os 6 dias. E como o próprio Deus disse, olha, em 6 dias eu trabalhei e no 7º eu descansei. O 7º é o sabá, ou seja, é o descanso. Nós temos que compreender esse momento de descanso. Nós temos que entender que o sábado, esse princípio, não foi estabelecido pela lei, mas o princípio já vem antes da lei, de ser estabelecido lá com Moisés, com os 10 mandamentos. Muito antes disso, esse princípio já era observado, o princípio do descanso para o Senhor. Então temos que entender isso, o significado desse descanso, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas atividades e não queremos parar, queremos trabalhar cada vez mais e nos esquecemos de ter esse tempo de descanso, que é fundamental na nossa vida, mas não é um tempo qualquer de descanso, mas é um momento onde eu vou parar com as minhas atividades, com aquilo que eu tenho feito, para ter prazer na presença do Senhor. Esse é o princípio que foi estabelecido lá e que muitas vezes nós abandonamos, deixamos de lado por várias questões. Então, além do que, quando a gente olha na própria princípio desse descanso, onde Deus estabelece, nós vamos ver que ele fala que há um tempo onde se trabalha e um tempo de descanso. E quando a gente se depara com esse mandamento, é interessante que as pessoas sempre prestam atenção nessa parte do descanso, que é fundamental, que é importante, mas também existe esse que está incluído ali, meio que escondido, que também é o trabalho. Ou seja, o trabalho, que é uma bênção de Deus para as nossas vidas, tem que ser executado. Nós temos que trabalhar, ou seja, trabalhar durante esse tempo, 6 dias, e depois descansar. Só descansa quem trabalha. É interessante isso. A palavra de Deus já estava mostrando a importância de se trabalhar. Ou seja, o trabalho é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Ou seja, um trabalho, aquele trabalho que é honesto, aquele trabalho que é digno, aquele trabalho que traz o sustento para a sua vida, esse trabalho é uma bênção.
Esse trabalho é essencial para cada um de nós. Todos aqueles que, através das suas mãos, traz o sustento para a sua vida, é uma bênção. Nós não podemos, né, perder esse princípio e abrir mão por qualquer que seja a situação. E o descanso. A palavra diz que nós temos que trabalhar, e o trabalho é uma bênção, e também temos que descansar. E o descanso é uma bênção, e é um descanso que é santificado ao Senhor, né? Ou seja, não é só serviço e trabalhar, mas também descansar. E não é qualquer um descanso. É descansar tendo o prazer diante do Senhor. Nós vemos também no Novo Testamento Jesus tendo os embates com os fariseus, justamente a respeito do sábado, porque Jesus curava no sábado. Jesus fazia aquilo que era agradável, que era bom no sábado. E muitos queriam enquadrar Jesus pelo fato de que no sábado não podia se fazer nada. Não é dessa forma. Ou seja, Jesus mostrou e disse para eles, olha, o homem não foi feito para o sábado, mas é o sábado que foi feito para o homem. Ou seja, né, é um momento em que nós temos que refletir, entender esse tempo, mas temos que nos deleitar no Senhor. É isso que vai falar, né? Ou seja, é um momento em que Deus estabeleceu esse princípio para o benefício do homem, não é para trazer prisão para o homem. É interessante que no próprio Novo Testamento, e a gente vai trazer para nós hoje em dia, nós entendemos como esse sábado do Senhor, o dia do Senhor, não no sábado, mas no domingo. E aí fica essa questão, e aí, como é que pode? Ou é sábado ou é domingo? E aí a gente vai ter que voltar um pouco conhecer e entender um pouco da história da própria igreja, dos primeiros cristãos. Eles observavam o sábado, eles iam à sinagoga, mas a partir do momento da perseguição, então nós vamos entender que eles não eram mais aceitos ali nas sinagogas nos sábados. E aí eles estabeleceram esse dia seguinte, o domingo, porque foi justamente no domingo que Jesus ressuscitou. Foi justamente no domingo que o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Ou seja, foi estabelecido, né, pelos primeiros cristãos esse dia, o dia de domingo, como o dia do Senhor. Ou seja, um novo tempo para a igreja, um novo tempo para eles estarem tendo esse prazer de se deleitar no Senhor. Porque esse dia não é um dia simplesmente para a gente ficar até mais tarde dormindo ou querer só ficar assistindo televisão, mas é um dia que nós temos que entender a importância dele para santificá-lo ao Senhor. É por isso que muitas igrejas, nesse dia de domingo, eles fazem suas atividades, os seus cultos são nos domingos, né? Os cultos os principais são no domingo. Nós temos a escola bíblica, que é no domingo, esse princípio que desde lá de trás foi trazendo para nós a importância de reservarmos esse dia de descanso em consagração ao Senhor, em santificação ao Senhor. Esse princípio tem que ser, a gente não pode abrir mão dele e nos esquecermos dele. O dia do Senhor, né? E nós temos que compreender que nós não podemos desprezar esse dia do Senhor. Porque, como nós já falamos, né, estamos vivendo outros tempos, né, outras atividades, e a gente vai acabando deixando de lado alguns princípios, algumas verdades em virtude do momento onde estamos vivendo. Mas não, nós temos que priorizar, né, esse tempo, esse dia que nós estabelecemos como o domingo, como o dia do Senhor, para justamente oferecê-lo ao Senhor, porque é dele. Né? Então, o nosso descanso não é mais num sábado, mas é no domingo, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou.
foi no domingo que o Espírito Santo desceu sobre nós e nós podemos ver, e você pode depois olhar aí na sua revista, outros exemplos do porquê, né, ser estabelecido o domingo como dia do Senhor. Ou seja, é um dia que nós temos que ter a consciência que temos que apresentá-lo ao Senhor. Às vezes nós fazemos tantas atividades durante a semana e nós queremos usar o domingo para outros prazeres nossos. Não estou dizendo que você não possa ter um momento de lazer, ter um momento agradável, mas priorizar. Aí sim, priorizar. Apresentá-lo ao Senhor. Né? Apresentá-lo a Deus. Ok? Então que a gente possa estar aprendendo nisso aí, aprendendo o significado, a importância do descanso, que é primordial na nossa vida. Nós não temos que simplesmente só trabalhar. Muitos só querem buscar, né, o dinheiro, quero trabalhar para ter mais dinheiro e não reserva um tempo para ele, para descansar e um tempo ao Senhor. É como nós falamos na lição anterior, né? Priorizar justamente aquilo que é de Deus na nossa vida, né? Os filhos de Deus, os filhos maduros de Deus sabem priorizar as coisas do seu Pai. E esse dia é um dia que nós temos que priorizar para o Senhor, para o nosso Pai. Ter prazer nele, abrir mão. Às vezes, eu estava querendo fazer alguma atividade, eu não vou poder ir à igreja, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, porque eu... Não. Esse é um dia que foi separado para Ele. Que a gente possa aprender, né? Aprender com as nossas atitudes em prol do reino do Senhor, em prol de agradar e fazer a vontade do Senhor. É ter prazer na presença do Senhor. É quando estamos realmente na presença do Senhor, nada mais nos preenche do que a presença dele na nossa vida. Amém? A gente possa aprender a priorizar esse tempo, um tempo de descanso aos pés do Senhor. Amém? Que você possa aprender com essa lição, que possamos cada vez mais caminhar, entender e priorizar aquilo que realmente importa na nossa vida. Amém? Nos vemos na próxima semana, na próxima lição, que a gente possa estar crescendo cada vez mais no conhecimento, na graça do Senhor, para que a gente possa alcançar a estatura de Cristo na nossa vida. Amém? Até a próxima e fiquem com Deus.